Você já deve ter se perguntado: o que são as ciências sociais? Ciências sociais é um ramo das ciências distinto das humanidades que estuda os aspectos sociais do mundo humano, ou seja, a vida social de indivíduos e grupos humanos. Eric Hobsbawm, um reconhecido historiador britânico, reflete sobre o assunto em seu livro A Era do Capital. Esse contexto se passa na Europa no final do século XVIII até o século XIX. Nesse período, a fonte de energia que revolucionou a época era o carvão, que culminou na primeira Revolução Industrial. A primeira Revolução Industrial aconteceu de forma muito rápida e sem preparo. Nesse período, passou-se a estudar a sociedade de forma científica, caracterizou as pessoas dessa mesma forma, e alguns fatos relevantes até hoje passaram a ser vistos de uma perspectiva científica, como é o caso do determinismo e do racismo com estrangeiros da Europa meridional, que eram chamados de brancos azeitonados. E uma marca dessa época foi que passou-se a estudar as coisas de forma científica. Foi assim que surgiram as ciências humanas e sociais. Isso significa que passaram a estudar as questões dos grupos sociais cientificamente. Antes disso, já existia o pensamento sobre as questões sociais realizado pela chamada filosofia, mas era feito de uma forma mais livre. Esse contexto resultou em uma questão trabalhista precária, com crianças começando a trabalhar desde que tinham um tamanho para mexer nas máquinas, no aumento assustador da prostituição, do suicídio, do alcoolismo, do infanticídio, da criminalidade, da violência, dos surtos de doenças, ondas de fome, superpovoamento e pobreza. Nessa época também surge mais forte a questão do domínio do tempo e espaço. As fábricas começam a priorizar produtividade, as pessoas evoluem as técnicas para o domínio do tempo para os relógios e deixam para trás as antigas, como por exemplo os sinos, e o viés mais racional vai ganhando força e atinge as universidades, que antes tinham uma pauta religiosa e começam a se voltar para a ciência. 3 intelectuais são importantes na formação das ciências sociais, sendo Durkheim, Marx e Weber. Em meio a um cenário de transformação, a produção intelectual reflete sobre as incertezas das alterações de valores e costumes sociais. Um campo das ciências focado em fenômenos sociais emerge e Emile Durkheim propõe os fatos sociais, maneiras de agir, pensar e sentir, exteriores ao indivíduo com poder coercitivo sobre esses. Com o desenvolvimento da sociologia, o fato social é estabelecido como seu objeto de estudo. Apesar de serem expressos por indivíduos, os fatos sociais existem além deles, ou seja, são fenômenos gerais no mundo objetivo, o que permite seu estudo como coisas. O estudo dos fatos sociais ocorre pela observação e experimentação, tal qual a metodologia das ciências naturais. A partir desta visão, Durkheim buscava ordenar os problemas da sociedade por uma abordagem positivista centrada na razão e no estabelecimento de leis. Baum, por sua vez, ele, de forma simplificada, vem dos estudos sociais, como os estudos das ações humanas e suas consequências, e como, de certa forma, mesmo tido como uma ciência e fazendo estudos sérios para buscar a questão que a ciência sempre busca, neutralidade e tudo mais, acaba que as ciências sociais elas acabam sendo influenciadas por movimentos externos, porque afinal de contas os seres humanos eles vão estar dentro desse estudo da sociologia, né? E acaba que nós estamos estudando coisas que nós próprios estamos fazendo. E nós estudando nossa experiência quanto sociedade. Para também é importante falar sobre que ele não se importa tanto com essa diferença entre as áreas sociais. Porque no final elas se distinguem apenas pelo objetivo e a perspectiva de algumas questões. Porque para ele todas as áreas sociais elas são completamente ligadas e essa barreira é meio turva e acaba que o sociólogo ele acaba por não gostar muito de definir fronteiras entre as áreas sociais, como da ciência política, da economia, da sociologia. E que, por exemplo, é muito importante dizer que as questões, todas essas ações sociais, são tudo ao mesmo tempo. Por exemplo, quando você vai comprar algo, ao mesmo tempo que é uma ação econômica, é uma ação política, é uma ação cultural, acaba que se encaixa em diversas áreas. Por isso que Bauman vê essas ciências sociais como algo mais
perto do que se imagina. A sociologia é um campo de fluxo constante e atividade contínua, uma vez que novas ideias são acrescentadas a estudos prévios, o que amplia o conhecimento e modifica a disciplina com o desenvolvimento de novas ideias. Ao contrário das ciências exatas e biológicas, as ciências sociais têm como objeto de estudo ações e interações de conhecimento comum, eliminando a possibilidade de um monopólio científico sobre o que é estudado e até mesmo o acesso a esses conhecimentos. O estudo de ações e interações humanas no campo da sociologia compete com o senso comum. Além disso, não há separação entre o pesquisador e a pesquisa, uma vez que o assunto das humanidades é cotidiano. Por um lado, isso pode ser visto como um desafio quanto ao rigor científico, mas também existem vantagens na proximidade com que se estuda, de forma que o pesquisador pode ter um olhar interno e externo do que é estudado, reconhecendo seu papel nas relações e instituições compostas por ações humanas. Neste sentido, cabe ao pesquisador um olhar crítico que busque manter rigor científico e uma metodologia coerente e criteriosa, com responsabilidade discursiva, reconhecimento das multiplicidades de perspectivas e suas relações com processos sociais. É importante desenvolver análises que considerem as relações humanas além de perspectivas individuais, de forma a ultrapassar o senso comum e questionar crenças e hábitos. Nós somos o grupo Passaram Trotsky e agradecemos por assistir.